Fala pessoal, agora a gente vai falar sobre o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. É o CMN, Conselho Monetário Nacional. É o principal órgão do sistema financeiro brasileiro e ele vai ter como finalidade principal a formulação das políticas de moeda e de crédito, beleza? Então, o CMN ele é composto por três membros essenciais aí para o funcionamento da economia. O ministro da Economia, agora o Paulo Guedes, em 2019, o presidente do Banco Central do Brasil e o secretário especial do Ministério da Economia. Isso mudou agora em 2019, com o governo Bolsonaro, até porque antes não existia Ministério da Economia, era dividido em outros ministérios, agora a gente tem um super ministério, mas essa é a atual composição do Conselho Monetário Nacional. E como eu disse, dentre as principais atribuições do Conselho Monetário Nacional estão a formulação da política de moeda e de crédito. Então, o governo, através do Conselho Monetário Nacional, vai conseguir coordenar a política monetária, a política creditícia, a política orçamentária, a política cambial e a política fiscal. Ou seja, esse órgão vai determinar todas as diretrizes da economia brasileira. Então, cabe aí ao Conselho Monetário Nacional equilibrar os meios de pagamento, a real necessidade da economia, regular o valor interno e externo da moeda, prevenindo crises. E aí tem uma questão muito importante que muitas vezes as pessoas fazem confusão, que é o seguinte, nem sempre o objetivo da política econômica é valorizar a moeda continuamente, muita gente que não estudou economia tem essa percepção de que valorizar a moeda é uma coisa imprescindível, o que não é verdade, isso aí vai depender do cenário econômico, da capacidade produtiva de cada país, e da capacidade de honrar com seus compromissos, tá? Então, isso não é uma verdade, não é um objetivo do governo de país nenhum valorizar continuamente a moeda, tá? Mas sim equilibrar os meios de pagamento, a necessidade da economia e regular o valor interno e externo da moeda, prevenindo qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de instabilidade, beleza? Além disso, o CMN é quem vai autorizar a emissão de moeda. Então, justamente para conseguir regular esse valor da moeda e equilibrar os meios de pagamento, o CMN ele vai falar o seguinte, olha só, Banco Central, por favor, emita X quantidade de moeda. Não é o CMN que coloca a mão na massa, isso aí tem uma diferença importante entre o CMN e o Banco Central. O CMN é um órgão normativo, é um órgão que formula as políticas de moeda e crédito, enquanto o Banco Central é o executor, é o principal executor das políticas determinadas, das diretrizes determinadas pelo CMN. A gente vai falar um pouquinho aqui também nesse curso sobre Banco Central, tá? Além disso, o CMN ele vai regular o funcionamento de todas as instituições financeiras que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional. E o CMN também é quem define as metas de inflação. Todo mundo aqui já ouviu falar de inflação, a gente também vai falar um pouco mais à frente, detalhadamente, sobre o conceito de inflação, mas basicamente quando a gente pensa em inflação, a gente pensa num aumento generalizado de preços. E o governo define metas de inflação anualmente. Essa meta de inflação é o balizador principal da economia. Então, todas as políticas monetárias, creditícia, cambial, fiscal, são pautadas na questão da inflação. E o objetivo principal do governo é sempre manter a inflação em ordem. Coisa que no Brasil, atualmente, a gente está vivendo um cenário de inflação controlada, mas nossos pais, nossos avós vivenciaram aí uma tragédia em termos de aumento de preços, aí, principalmente aí na década de 90, quando antes do Plano Real. Então a inflação ainda é um mal que assola nossos ancestrais, e muita gente que vivenciou esse período de trevas, digamos assim, de trevas econômicas. Então, o Conselho Monetário Nacional tem esse importante papel de definir essas metas e de formular todas as políticas necessárias para chegar até essa meta, tá bom? Então é isso, pessoal. Paramos por aqui e seguimos aí com o conteúdo do Sistema Financeiro Nacional, falando sobre todos os órgãos e entidades que fazem parte do mercado financeiro brasileiro. Grande abraço e até a próxima.